Davi foi traído por seu filho Absalão. Esse promoveu uma revolta em Israel. E então muitas pessoas deram ouvidos para o filho de Davi, Absalão, e se revoltaram contra Davi. Então agora Davi vê uma nação que ele ajudou, pessoas pelas quais ele arriscou a sua vida, vindo contra ele, e vê também seu filho, sangue do seu sangue, se levantando contra ele. Uma traição que ganhou força e fez com que Davi entrasse em um momento muito difícil da sua vida. Ele teve que fugir. Em meio a isso, ele escreve o Salmo capítulo 3, e é sobre esse salmo que nós vamos falar hoje. Davi está vivendo um momento muito difícil, e ele escreve o Salmo capítulo 3 no meio desta dificuldade. Absalão, seu filho, se revoltou contra ele. O povo de Israel deu ouvidos a Absalão. Isso está narrado em 2 Samuel capítulo 15, você pode ler lá depois. E então Davi tem que fugir. Ele deixa para trás palácio, ele deixa para trás sua vida, ele deixa para trás tudo que tinha e foge para preservar sua vida por um momento. Mas eu imagino que a dor maior é a dor da traição, de ver o povo que ele ajudou, o povo pelo qual ele dedicava a vida, agora estar contra ele. Em meio a esse turbilhão de coisas, ele escreve o Salmo capítulo 3. E vendo o comportamento de Davi em meio a essa dificuldade, nós podemos aprender muitas coisas e aplicar muitas coisas às nossas vidas. Vamos ler o que diz Salmo capítulo 3, versículo 1 e 2. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Não é fácil ser a minoria, em circunstância alguma. E vendo a maioria que já está contra você crescer, porque são muitos os meus adversários e muitos que se rebelam, está aumentando, e quanto mais aumenta do outro lado, mais minoria você se torna. Era essa a situação de Davi. Ele era minoria, ele estava fugindo, ele estava correndo, E o Davi, que aquele povo disse, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares, o povo de Israel que havia o acolhido como rei, que havia o apoiado. Por esse povo, Davi arriscou sua vida muitas vezes, e agora este povo está contra Davi. E então, em meio a tudo isso, ele está fugindo e vendo essa multidão vindo contra ele. E o que ele diz? E o que diz a multidão? São muitos os que dizem ao meu respeito, versículo 2, Deus nunca o salvará. A multidão está dizendo, Deus abandonou ele. A multidão está dizendo, Deus não está mais com ele. Aquela multidão que dizia, Davi é um homem escolhido por Deus, ele matou seus 10 milhares, ninguém resiste de pé a Davi. Essa mesma multidão está dizendo, Deus abandonou Davi. Davi está sozinho. Então, é este o momento que Davi está enfrentando. É este o momento que Davi está passando. Um momento de abandono, um momento de traição, um momento de perseguição, um momento em que ele vê uma grande multidão vindo contra ele, e então ele vai até Deus. E ele diz, Senhor, são muitos os que se levantam. E muitos estão dizendo que o Senhor me abandonou. Na oração de Davi, nós podemos aprender muitas coisas. A primeira é que, em situações difíceis, eu sei para onde eu devo correr para os pés do Senhor, e é isso que ele faz. E ele vai apresentar a sua demanda, ele vai apresentar a sua situação. Você tem feito isso? Quando as coisas começam a dar errado, quando você começa a se frustrar, quando de onde você esperava ajuda vem perseguição, de onde você esperava uma mão estendida vem um dedo acusador, o que você faz? Você faz como Davi? Busca ao Senhor para apresentar a sua situação diante dele, ou tenta resolver com as suas próprias mãos, ou simplesmente desiste e para? A primeira coisa que nós aprendemos com Davi é que mesmo quando aqueles que nós esperávamos que estivesse do nosso lado se revoltaram contra nós, nós precisamos não ir questionar por que você está contra mim. Primeiro, antes de tudo, busque ao Senhor e apresente a sua demanda. E tinha tudo para se fazer a vítima da situação. Olha, Senhor, ajudei esse povo está contra mim agora. Ele poderia dizer, nada dá certo para mim, até Deus me abandonou mesmo. Não, mas ele está dizendo, Senhor, eles estão contra mim e eles estão dizendo que o Senhor me abandonou. Mas ele tem uma convicção. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, no versículos 3 e 4. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege.
És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Então Davi começa a oração dizendo: Senhor, olha o que está acontecendo. Aquela multidão está vindo contra mim. Eu sou a parte mais fraca, eu sou a minoria. E olha o que eles estão dizendo. Estão dizendo que o Senhor me abandonou. Mas isso não é verdade. Embora eu esteja nessa situação, embora esse povo esteja contra mim, eu tenho uma convicção, e essa convicção não muda por causa da dificuldade. E qual é a convicção que você tem, Davi? A convicção que eu tenho é que o Senhor é o meu escudo ao meu redor. Porque alguns textos traduzem este versículo assim: o Senhor é meu escudo ao meu redor, não um escudo que só está na minha frente, um escudo que me cerca, que não deixa o mal chegar em mim. Não é porque eu estou vendo com os meus olhos naturais uma dificuldade se levantando que eu estou em perigo. Eu não estou em perigo, porque eu estou cercado por um escudo soberano que me protege. O Senhor é a minha glória. Eu tenho a honra de ter um amigo que é Deus, que me protege, que está comigo em todo o tempo. Então, ainda que eles dizem que o Senhor me abandonou, eu sei a intimidade que eu tenho contigo. E nada e ninguém rouba esta convicção do meu coração. Eu ao Senhor, eu clamo em alta voz. Eles estão dizendo que o Senhor me abandonou, mas eu estou clamando, e eu sei que do seu santo monte, porque o Senhor está acima, o Senhor está num lugar alto, o Senhor me responde. E por isso eu ando de cabeça erguida. Eu não vou abaixar a cabeça diante dessa situação. É interessante que, se você ler 2 Samuel capítulo 15, no versículo 30, quando Davi está fugindo e está vivendo este episódio, ele está com a cabeça coberta, ele está com os pés descalços e ele está chorando, porque ele está passando por um momento difícil. Seu filho, fez um motim para destruir, mas nesse momento logo vai embora. E ele lembra que tem um Deus que é o escudo e clama a esse Deus. E esse Deus o coloca de cabeça erguida, porque ele se lembra de quem ele é e que ele não está sozinho. Meu irmão, você não está sozinho. Nós precisamos entender que uma fase das nossas vidas não define quem nós somos. Que problemas e dificuldades não podem definir quem eu sou. Eu sou amigo de Deus, eu tenho um escudo, eu preciso andar de cabeça erguida. E ainda que por um momento eu esteja com os pés descalços, que eu esteja chorando e com a cabeça coberta, esse momento não me define, ele vai passar, porque eu clamo e do seu santo monte o Senhor me ouve. E se o Senhor me ouve, eu tenho paz no coração. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. O que Davi está dizendo? Eu não estou assustado. Ele estava com o pé descalço, com a cabeça coberta e chorando pela tristeza de ser traído. Mas ele não está assustado com a multidão que está vindo contra ele. Ele não está com medo, mesmo sendo a minoria, porque Deus está com ele. E se você tem essa convicção, nada vai tirar teu sono. Nada vai atrapalhar uma noite de um filho de Deus que confia em Deus e sabe que Deus é o seu escudo. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Nós aprendemos que nós temos que depositar aos pés do Senhor tudo aquilo que traz ansiedade para o nosso coração. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Veja se não é isso que Davi fez. Davi chega diante de Deus e fala: tem uma multidão vindo contra mim. Eles estão dizendo que o Senhor não existe, mas eu sei que o Senhor é o meu escudo. Não, a verdade não está com a multidão, a verdade está com o Senhor e no meu coração. E a verdade é que o Senhor é o meu escudo que me cerca, que está ao meu redor e que me protege. Então eu não tenho medo de milhares que vêm contra mim. E porque eu não tenho medo, porque eu estou apresentando diante de ti toda essa dificuldade, a paz que excede todo entendimento está no meu coração. Então eu me deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar tranquilo. A perseguição não tira a minha paz, e eu sei que uma hora isso vai acabar. No momento da perseguição eu tenho paz, mas a perseguição não durará a vida inteira. Olha o que ele diz, olha qual que é a confiança que Davi tem. Levanta-te, Senhor, versículos 7 e 8. Salva-me, Deus meu,
quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículos 18 e 19. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Não é isso que Davi está fazendo aqui? Ele, da parte dele, não procurou essa guerra, mas procuraram essa guerra com ele. Ele se ausentou para preservar a sua vida, apresentou a sua queixa diante de Deus e agora está dizendo que do Senhor virá o livramento, do Senhor virá a vitória. Ele está entregando os inimigos dele nas mãos de Deus e está dizendo, o Senhor é que vai me dar essa vitória. Um sábio pregador disse que nós não pedimos vitórias que não sejam tuas. Nós não pedimos vitórias que não sejam de Deus. Nós não queremos vencer com nossas mãos. Nós não queremos vencer com os nossos braços. As nossas vitórias vêm do Senhor. E Davi sabia disso. E então ele está colocando, deixando na mão de Deus. Não procure se vingar. Você passa por injustiça, eu passo por injustiça. Nós sofremos muitas vezes coisas que a injustiça ela é muito clara. Mas no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E deixe que Deus cuide de tudo, porque Ele não dorme. Ele cuida dos seus. E Davi está fazendo isso e nos ensinando através dessa oração que nós devemos confiar no Senhor e deixar nas mãos dele a nossa queixa, porque Ele não nos abandona. E olha como termina. A tua bênção está sobre o seu povo. A bênção de Deus está sobre você. E olha que Davi está declarando isso em um momento em que ele praticamente teve que abandonar tudo. Mas essa é a convicção de quem ele é. Eu sou abençoado, independente de que esse momento esteja dizendo outra coisa aos olhos de quem vem. Eu sei quem eu sou, a tua bênção está sobre mim. A sua bênção não se retirou de mim porque eu estou passando por um momento difícil. Você tem essa confiança? Porque se você não tem, hoje é dia de adquirir essa confiança. Se a tua vida está na mão de Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, você é abençoado. Você foi feito para abençoar. De você emana bênçãos. E ainda que um momento difícil se instaure na sua vida, este momento não te define, ele te aperfeiçoa. Portanto, aprendamos com esse homem, como se comportar em momentos difíceis. Essa é a lição do Salmo capítulo 3. Ainda que venha uma multidão, ainda que venha a injustiça, ao Senhor eu invocarei, apresentarei diante dele as minhas orações, porque sei que ele é meu escudo e ele não me abandonou só porque eu estou num momento difícil. O momento difícil não quer dizer a ausência de Deus, muito pelo contrário, quer dizer que Deus vai me ensinar algo poderoso, que ele continua comigo. E então, nesse momento difícil, eu ando de cabeça erguida, porque eu sei quem eu sou e quem eu sou abençoado, apesar de estar em uma fase difícil da minha vida. Que Deus os abençoe e que em nome de Jesus você mergulhe nesse livro de Salmos e nós vamos aprender muito, porque enquanto esses homens estão expressando seus sentimentos nos momentos difíceis, nós vamos aprendendo com eles como superar esses momentos nas nossas vidas também, estando aos pés do Senhor. Forte abraço.